Olá pessoal, tudo bem? Olha só, na aula de hoje de História a gente vai ver um pouquinho mais sobre a questão das capitais do nosso país, as primeiras capitais, né? A gente já estudou um pouquinho em História sobre relação campo e cidade, né? Inicialmente, vimos em Geografia isso também, aí vimos a questão das referências entre povoados, comunidades, cidades, essa parte, e as primeiras cidades, a primeira cidade do Brasil, né? A primeira vila, no caso, Vila de São Vicente, que virou cidade, e no último assunto, a questão da primeira capital do Brasil, que foi Salvador, a primeira cidade representativa do nosso país, enquanto cidade principal, digamos assim, foi Salvador, tá certo? Então hoje a gente vai ver um pouquinho dessa questão também e estudaremos, como no nosso textinho do livro diz, a mudança da capital para o Rio de Janeiro, tá bom? Que mudou de Salvador para o Rio, pessoal. Aí o que é que diz aqui no nosso textinho? Acompanhe aí. Há cerca de 325 anos, descobriu-se ouro onde hoje é Minas Gerais. E como o Rio de Janeiro ficava mais próximo da região do ouro, o rei de Portugal decidiu mudar a capital. Tá certo? Então, inicialmente a gente viu a questão de Salvador, né, de Salvador ter sido a primeira capital, devido às questões também de construção, a parte do governador que veio para lá, né, para ocupar aquela região, e fizeram toda aquela questão das construções, né, que a gente viu exemplos das construções, né, que tem até hoje em Salvador, as construções mais antigas, as paredes, as fachadas das casas e como elas parecem com as fachadas de Portugal, né, as paredes. A gente viu que tinha a questão do centro administrativo, né, que ficava na parte alta de Salvador, onde ficava a parte do governador, casa, e a parte da administração da capital, e a parte dos padres jesuítas que vieram para a questão dos ensinamentos da igreja, e que abaixo da cidade, na parte mais baixa, ficava as casas do povo, digamos, que não tinha o poder do Estado, tá certo? Então, a gente viu tudo isso na nossa aula da outra semana. E depois disso, teve o desenvolvimento da questão da cana, da questão do pau-brasil, toda essa questão no Nordeste, né? Em todo o Brasil, mas principalmente no Nordeste. E depois, como aqui no texto diz, há mais de 300 anos foi descoberto que em Minas Gerais, que fica próximo ao Rio de Janeiro, foi descoberta a questão de ouro, descobriu que lá tinha ouro. Então, o rei de Portugal, vendo essa parte, transferiu a questão da capital para o Rio de Janeiro, tá certo? Que ele juntou duas questões, a questão de ter uma capital perto do lugar onde tinha a questão do ouro, que estava sendo retirado e levado para Portugal, que aí os chefes lá da cidade, o governador e os mandados do rei controlavam mais fácil por ser mais perto do que Salvador, assim como também eles viam essa parte também, que a gente vai ver nessa segunda parte do textinho, a questão da França ter invadido a área onde era o Rio de Janeiro, tá bom? Então, o que é aqui do nosso textinho? Ó? Em 1763, tá certo? Em 1763, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, a capital, que era em Salvador, em 1763, foi transferida para o Rio de Janeiro, tá bom? Aí diz assim, ó, no nosso textinho: Rio de Janeiro, a segunda capital do Brasil. A história do Rio de Janeiro está relacionada à invasão dos franceses à Baía de Guanabara. Tá certo? Então, como a gente já viu, a questão da influência dos franceses, de outros imigrantes na questão da nossa língua portuguesa. Antes disso, alguns navios
e povos franceses vieram para cá, invadiram algumas partes do Brasil e ficaram um tempo. Depois entravam em guerra com os portugueses e eram expulsos do lugar. E os portugueses tomaram conta novamente, tá certo? Então essa história da capital está associada à questão tanto da questão do ouro de Minas Gerais, quanto à questão da invasão dos franceses à Baía de Guanabara, que é essa baía aqui, ó, que fica próximo ao Cristo Redentor, ao Pão de Açúcar, tá certo? No Rio de Janeiro, onde passa, onde tem perto também o Cristo Redentor, onde a gente vê hoje em dia nos jornais e documentários, tá bom? Então, em 1555, ó, como diz no nosso textinho, em 1555, um grupo de franceses entrou na Baía de Guanabara e lá se estabeleceram. Eles entraram, invadiram e ficaram aí na Bahia, certo? Aí nas terras à beira-mar, tá certo? Esses franceses eram protestantes e aqui se estabeleceram por dois motivos, tá bom? Quais eram os motivos? Praticar livremente o protestantismo, religião perseguida na França, e comercializar o pau-brasil e outras riquezas, tá bom? Então eles vieram para cá e se invadiram, se instalaram onde hoje é o Rio de Janeiro, invadiram pela Baía de Guanabara, por esses dois motivos. Pela questão de terem sua religião, o protestantismo, que hoje a gente conhece como evangélicos, tá bom? E que nesse tempo aí era perseguido na França pela questão de religiões à época, tá bom? Então, os protestantes eram perseguidos a essa época na França, então eles vieram para poder praticar a sua religião aqui, e também pela questão do pau-brasil, né? Nos anos de 1500, tem aquela questão do pau-brasil com os índios, então eles vieram para pegar o pau-brasil também e qualquer outra riqueza que aparecesse, como foi no caso mais para frente em Minas Gerais com o ouro, tá certo? Então eles vieram para pegar essa riqueza e o pau-brasil, mas 3 anos depois dessa invasão deles, tá certo? O rei de Portugal enviou ao Brasil o senhor Mendes Sá, que era o terceiro governador geral, tá bom? E ele liderou uma luta contra os franceses, teve várias lutas para retomar todo esse local, tá bom? Para o domínio português, tá certo? Só que demorou um tempinho e ele não conseguia expulsar. Só em 1565, como diz aqui no nosso textinho, ó, que vocês acompanham, é que seu sobrinho Estácio de Sá chegou com seus soldados para ajudar a combater os franceses, tá certo? E depois de muita luta conseguiram expulsar, tá certo? E nesse local, depois para a questão do combate com os franceses, eles nesse local onde hoje é a questão do Pão de Açúcar, onde tinha o morro do Pão de Açúcar aqui, ó, ele fundou um forte, que é essa construção aqui, ó, para a defesa dos portugueses, tá certo? Para poder atacar os invasores do território brasileiro que os portugueses tomaram. Então eles vieram e construíram esse forte, e desse forte eles atacavam os franceses e qualquer outro povo inimigo que chegasse, tá bom? Então esse forte deu origem também à cidade do Rio de Janeiro. Com a construção desse forte, depois foram construindo casas e comunidades ao redor desse forte, e que depois acabou se transformando na cidade do Rio de Janeiro, que foi transferida, foi conduzida à segunda capital do Brasil, devido a essa questão também do ouro, tá certo, pessoal? Então, a partir disso, a gente tem aqui, ó, a nossa legenda, né, como a gente já aprendeu, questão da representação do que diz na legenda, ó, Fortaleza de São João, que é o nome do forte, tendo à esquerda, à sua esquerda, a questão do Pão de Açúcar, né, o Morro do Pão de Açúcar. No Rio de Janeiro, essa foto foi tirada em 2013, tá bom? Aí, a partir dela, vocês vão responder a essas questões no nosso grupo, pessoal, onde vocês vão escrever no livro, no caderno de vocês, essa atividade e responder a essas 3 questões, sempre tirando dúvidas a partir
grupo ou no individual, tá certo?